Eh, Muy buenas tardes a todos. Es un honor y una alegría darles las bienvenidas a participar de este webinario tan especial para las comunidades de investigadores, profesores, profesionales de la salud y de la información científica, como lo es en este webinario conmemorativo de los 25 años de la Biblioteca Virtual en Salud, la BVS. La BVS representa en 3 dimensiones la esencia de la misión, objetivos y estrategias de cooperación técnica de BIREME como centro especializado de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, realizar cooperación técnica entre los países de América Latina y el Caribe para el desarrollo de capacidades e infraestructuras nacionales y regionales en gestión de la información y el conocimiento científico, implementada a través de redes cooperativas de bibliotecas y centros de información de salud. En segundo lugar, el establecimiento del control bibliográfico y de la promoción de la visibilidad de la producción científica en salud en América Latina y el Caribe a través del ILACS. Y en tercer lugar, el desarrollo de metodologías y tecnologías para la gestión de la información científica y técnica en salud, como el Tesouro de Descriptores en Ciencias de la Salud, el DEX. Aunque potenciada por las tecnologías y más recientemente tendrá que estar en el contexto de la inteligencia artificial, la naturaleza de la BVS es, como veremos en este seminario, esencialmente humana, centrada en el progreso de la investigación, la educación y la salud, las prioridades sociales y la calidad de vida en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Y con esta constitución a favor de la diseminación de la información y el conocimiento científico, tengo el privilegio de invitar al doctor Sebastián García Saizó, director del Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción de la Salud de la OPS, para la primera presentación con el título El Poder de la Ciencia, la Evidencia y la Transformación Digital para Mejorar la Salud de Todos. Gracias, doctor Sebastián. Muchas gracias, Silvia, y bueno, muchas gracias a todas y a todos por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde en un evento de gran relevancia, un evento que marca 25 años de todo un desarrollo que implica la participación de un número impresionante de personas en una región como la nuestra, que involucra a instituciones, que involucra, por supuesto, centros de alta excelencia y que también ha logrado conformar y desarrollarse en sí misma como la red que hoy representa la red BBS y que sin duda es parte de esta gran celebración que hoy estamos todos reunidos. Más que una presentación, yo me voy a permitir hacer una reflexión sobre el momento en el que nos toca justamente llevar a cabo esta conmemoración de 25 años. Una reflexión desde aquel 1998 en donde se acordaba la generación de todo un entorno que hoy en día nos permite llamarlo Biblioteca Virtual en Salud, en un entorno de un cambio dinámico, un cambio acelerado, no solo por supuesto la hoy disponibilidad tecnológica que tenemos y que ya se mencionó, que Silvia hacía mención, sino también por los grandes cambios que hemos tenido en el entorno salud, la priorización de muchos de los entornos que implican el trabajar con la salud y por supuesto el reconocimiento de los determinantes sociales y de los factores que inciden directa o indirectamente en la salud de las poblaciones y por supuesto el rol que tiene entonces la evidencia, el rol que tiene el conocimiento para entender y en un momento dado también atender estas grandes necesidades de salud y por supuesto acercar cada vez más
los servicios y las atenciones a la salud de la población, a las comunidades, a las familias y a aquellos con mayor necesidad. Entonces, es en este entorno, en este trabajo además permanente que se realiza con y desde las comunidades, en donde entendemos el rol de una biblioteca virtual en salud, el rol que tiene el poder contar con información científica sobre la gran magnitud de problemas y retos que se enfrentan en materia de salud, pero también en el momento adecuado y en el formato adecuado. Y eso es parte de esta gran evolución que todos hemos vivido en estos 25 años y la gran aceleración además que experimentamos en fechas recientes. Esto tiene que ver también con el contexto de nuestra organización, la Organización Panamericana de la Salud, en este rol, por supuesto, de liderazgo en materia de salud pública dentro de la región de las Américas, y cómo entonces se configura también en un momento en el que se reconoce, por un lado, la necesidad de fortalecer la información desde los datos mismos, es decir, los datos que nos permiten entender la situación de salud de los pueblos, de las comunidades, y todo un ciclo que permita también incidir en las mismas políticas públicas que condicionan entonces el proporcionar servicios de salud, la generación de ambientes saludables, el limitar los riesgos a la salud, etc. Así, un departamento como el nuestro, en evidencia e inteligencia para la acción en salud, este enfoque, por supuesto, que nos permite entonces orientarnos desde el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud, este trabajo permanente para generar mejores oportunidades para contar con datos más precisos, más ubicados en esto que queremos cuantificar. Es decir, desde el nacimiento, por ejemplo, de una persona, que le permite tener la identidad, que le permite tener acceso, que le permite tener una visibilidad dentro de un contexto mucho más amplio de prioridades sanitarias, hasta, ¿no?, el registro de la mortalidad, y con esto también la gama sin fin de indicadores que podemos recabar para conocer el estado de salud y los retos que se enfrentan en una población en un momento dado. La capacidad de analizarlos y de generar inteligencia a partir de estos datos que nos permitan conocer la realidad en un momento determinado, que nos permitan conocer los detalles y el contexto en el que se desarrollan las situaciones de salud. Y con esto permitir toma de decisiones basadas precisamente en este conocimiento en tiempo real desde, ¿no?, la situación que viven las personas, que viven las familias, las comunidades. La generación de conocimiento con el análisis posterior que permite entonces también, ¿no?, tener una posibilidad de concentrarnos o profundizar en temas específicos y generar la evidencia suficiente para entender y atender los retos sanitarios. Y finalmente su traducción, como decía hace un instante, en políticas públicas basadas en evidencia que permita atenderlo. Y esto ha sido el centro precisamente de esta BBS, ha sido el centro del trabajo también de Vireme, y que permite hoy en día, 25 años, hablar no solo de un acervo muy importante y una vinculación muy importante en nuestro entorno regional, facilitando este acceso a la información científica en salud, sino hablar realmente de lo que implica el democratizar el acceso a la información y la incorporación además tecnológica que permite hoy en día no solo prestar un gran acervo de información, sino también servicios adicionales para que los diferentes usuarios, aquellos que requieren tener acceso a información, a evidencia, puedan hacerlo, insisto, en un formato, en un momento adecuado, y además con esto contribuir a la construcción de políticas públicas, de soluciones en salud innovadoras y entornos, por ende, más saludables o con mejor respuesta a los desafíos sanitarios. Este trabajo, por supuesto, no se hace solo, ¿no? Este trabajo requiere de la participación de muchas personas desde muchos diferentes ámbitos, desde la academia, desde el ámbito de generación de conocimiento científico, desde las instituciones que participan, ya sea recabando y compartiendo datos o construyendo fuentes
importantes de análisis o de evidencia, y por supuesto también el poderlo tener todo esto disponible para que más seamos aquellos que tengamos acceso y que podamos utilizarlo. Esto es el principio también que convocó hace 25 años a generar esta red BBS, que hoy en día además es parte central de todo el desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud, que permite tener presencia en todos los países de nuestra región y permite también crecer hacia el futuro con la incorporación de nuevas perspectivas en el desarrollo, no solo de productos y servicios vinculados a la BBS, sino de entornos de co-creación para la mejor implementación de nuevas tecnologías disponibles. Se ha mencionado a la inteligencia artificial como parte de estos desarrollos que hoy en día nos llenan de optimismo en torno al uso, al acceso y por supuesto también a la creación o generación adicional de evidencia en salud. Hoy vemos algunos de estos avances, vemos cómo tenemos ya disponibles herramientas que permiten accesar y utilizar información en maneras que no eran posibles. Vemos también los retos que se vinculan a esta nueva disposición, a esta nueva disponibilidad de herramientas tecnológicas, y vemos también el compromiso que se debe asumir en torno a la co-creación de soluciones que incorporen estas nuevas herramientas. De aquí este título, ¿no? Este título además que engloba también el trabajo que hacemos desde la OPS, desde el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, que implica el reconocer el poder que se tiene en la ciencia, en el poder que se tiene en la evidencia y el poder que se tienen en las tecnologías emergentes y en particular en la transformación digital que estamos viviendo en todo nuestro entorno social y por supuesto también en el entorno salud para generar mejoras en la salud de todos. Esto implica entender también las grandes brechas que persisten, no solo en materia de salud y que conocemos desde hace mucho tiempo, las grandes inequidades en materia de salud, sino también ahora entender los potenciales impactos de las brechas digitales en nuestros entornos de salud. Y eso también requiere que reconozcamos, ¿no?, las acciones que necesitamos emprender para que tengamos más personas con mayor acceso a herramientas digitales, pero también con mayor capacidad de utilizar estas herramientas digitales. Esto implica generar, por supuesto, también una conciencia en torno a la necesidad de ampliar la conectividad, pero también el conocer los riesgos o los impactos potenciales que esto puede tener dentro de los ambientes sociales y, por supuesto, también dentro de los ambientes prestación de servicios de salud, de generación de políticas públicas y otros ámbitos. Entonces, esta posibilidad de mejorar la salud para todos dentro de este entorno en donde tenemos mayor evidencia, donde tenemos mayor acceso a información y donde tenemos mayor potencial de que la ciencia alcance y beneficie a todos, también será importante que reconozcamos entonces cuáles son estos limitantes y que se trabaje en una agenda de aceleración de la transformación digital, particularmente en los entornos sanitarios. Es así que los países de la región adoptaron en 2021 una política regional denominada Hoja de Ruta hacia la Transformación Digital del Sector Salud en las Américas, que pretende posicionar la agenda de salud dentro de la agenda mucho más amplia de la transformación digital y con esto acelerar los procesos de donde salud ha sido históricamente relegado y donde tenemos un gran potencial para beneficiar a más personas con mejores servicios y también con mayor acceso a información. Esto lo vimos también durante la pandemia y como parte de las lecciones que aprendimos todos de la pandemia, en donde partíamos de una falta de información o falta de evidencia hacia un exceso de información y la imposibilidad de tomar decisiones realmente informadas digamos, buscando el mejor beneficio, tanto para población en general como para prestadores de servicios o tomadores de decisiones de alto nivel gubernamental. En este gran entorno que fue denominado la infodemia, vimos el rol de las tecnologías de la información, vimos el rol también de las plataformas sociales para la gestión de la información y la importancia de contar con redes como la BBS para buscar justamente que el contenido
basado en la mejor evidencia esté disponible para el mayor número de personas y que éstas puedan a su vez beneficiarse de este acceso y tomar las mejores decisiones en su salud. Entonces, el camino hacia adelante es grande, es largo, está, por supuesto, también caracterizado por importantes riesgos y retos que vamos a tener que enfrentar, pero yo estoy seguro de que además el contar con redes como la red BBS, con productos como la biblioteca en sí misma y con el trabajo de centros especializados en toda nuestra región, incluyendo nuestro propio centro especializado Vireme, ¿no? Tenemos una gran oportunidad hacia adelante para construir un futuro en donde la ciencia, la evidencia y la transformación digital jueguen un papel fundamental para mejorar la salud para todos hacia el futuro. Con esto termino mi reflexión. Quiero agradecer y felicitar a todos por estos primeros 25 años que ocurren en el contexto de 56 años ya del trabajo ininterrumpido de Vireme, que se suman también a los 120 años de nuestra querida Organización Panamericana de la Salud y donde además todos tenemos un rol muy importante para continuar, para fortalecer y sobre todo para asegurarnos que nadie se quede atrás en este camino hacia mejor salud para todos. Muchas gracias, Silvia. Felicidades a todo el equipo y sigo pendiente de la conversación para poder discutir con todos ustedes. Sí, muchísimas gracias, doutor Sebastián. A mí me gustaría solamente recalcar un punto que fue y es importante en estos 25 años de la BBS, es que el año pasado tú estuviste acá también como director interino de Vireme, y la BBS logró ser reconocida como boa prática de cooperación sur-sur y triangular, también con tu apoyo, y así que fuimos una de las buenas prácticas de la OPS reconocidas por la Agencia de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y Triangular de las Naciones Unidas. Así que gracias de nuevo, doctor Sebastián. Y también por una cuestión de orden, nosotros no vamos a abrir para preguntas ahora. Todos pueden poner comentarios y preguntas y consideraciones acá en el chat y algunos podremos ahí leer y quizás reflexionar. Entonces, ahora también tengo el gusto de llamar al doctor João Paulo Souza para compartir algunas palabras con nosotros con el título Facilitando el acceso y el uso de evidencias para la acción em saúde. Bem-vindo, João Paulo. Graças. Sim, boa tarde a todos e todas. É um prazer realmente estar presente com vocês aqui hoje. Buenas tardes a todos e todas. É um gusto estar aqui com ustedes. Eu estava pensando, reflejando um pouco em que idioma iba a ser esta apresentação. Então, acabei voy con la mayoría de los que están presentes aquí. Seguiré la presentación en portugués, pero ustedes que quieran escuchar la interpretación estará también disponible. Et bonjour à tous et tous, c'est avec un grand plaisir que je suis ici et en train de recevoir vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'Haïti ici, mais comme nous allons recorder cet événement, cette réunion, j'aimerais laisser ici un petit message à vous d'Haïti. Nous savons que c'est très difficile parfois pour travailler et vivre dans ce pays, mais j'aimerais porter à vous un message qui est pour Vireme, vous êtes notre priorité aussi. Et s'il y a quelqu'un qui est avec nous cet après-midi, s'il vous plaît, laissez un petit message dans le chat, et parce que nous sommes en train de planifier un travail dans ce pays dans les prochaines semaines. Alors, bienvenue avec nous. And greetings, everyone. If you are connecting from English-speaking country, I also wanted to convey to you the message that we are very mindful of the translation gap in many of our information products. And it is something that we will work to close the gap between the languages
in terms of products and services of information provided by BIREM. So please feel very welcome in this very important meeting where we are celebrating 25 years of the Virtual Hub Library. Thank you for your attendance. E com isso, então, eu vou passar para a apresentação em português, e aqueles que precisem da tradução, por favor, conectem no canal adequado. Eu vou aqui fazer uma pequena apresentação, vou compartilhar a minha tela. Márcia, precisa de autorização para compartilhamento de tela, por favor. Um minuto. Pronto. Veja se você consegue agora. Sim? Um momento. Tentando. Ainda não. Agora sim. Uhum. Bom, vocês devem ver a minha tela nesse momento, né? Retorno, Márcia. Tem tela sendo compartilhada. Sim, pode okay? seguir, João. Pode Ok, seguir. obrigado. Obrigada. Ok, obrigado. Então, essa minha apresentação, nós vamos tentar cobrir um conteúdo que já foi abordado em parte pelo Sebastião, mas que eu acredito que seja importante para a gente ter o contexto geral e específico da onde se passa esse aniversário, essa celebração de 25 anos da Biblioteca Virtual de Saúde, e também aponta um pouco o que, desde o ponto de vista da Organização Pan-Americana da Saúde, nós enxergamos como uma prioridade e um encaminhamento estratégico para o desenvolvimento não apenas da BIREM, mas também da própria BVS nesse futuro que a gente vai construir juntos, né? Então, em termos de contexto geral, tem aqui uns pontos, alguns dos quais foram mencionados pelo Sebastião, né? Mas eu acho importante a gente refletir que este aniversário e esse ponto que atinge a BIREM neste momento ocorre num momento de globalização, né? Onde a importância das fronteiras físicas ela diminui a cada tempo, da ação transnacional, né? Muitas vezes no passado a gente precisava muito dos governos e seguimos precisando muito dos governos, mas a interação entre as instituições e as pessoas hoje se dá graças à transformação digital de uma maneira muito mais flexível, né? E onde nós experimentamos um grande fluxo de informações, também de mercadorias e pessoas, o que traz também facilidades e complexidades que nós precisamos considerar. É importante também a gente pensar, principalmente nesse momento em que a gente está olhando para o passado e também planejando o futuro, entender que esse momento que a gente vive, a gente está atravessando uma emergência climática com um aquecimento global progressivo e que nós vamos perceber mais concretamente nas nossas vidas por meio de eventos climáticos extremos, né? Eu sempre gosto de aproveitar essa oportunidade para fazer a conexão, né, desta emergência climática que ocorre em decorrência de um ciclo de vida, ou ciclo planetário, mas da presença de uma força geológica recente, que é a nossa civilização humana, e particularmente por meio da emissão e concentração na atmosfera de gases do efeito estufa, que retém calor no nosso planeta. E aí, dois gases, né, que nós gostamos de mencionar, o gás metano e o CO2.
E por que é importante conectar esse ponto? Porque existe uma interdependência entre a emergência climática e a saúde, sejam porque ocorrem problemas de saúde decorrentes da emergência climática, vários deles, né? Desde a ampliação de vetores de doenças, assim como, por exemplo, alergias, questões respiratórias, e também o impacto que esses eventos climáticos extremos apresentam nas estruturas e na operação dos sistemas de saúde. E nós, enquanto também profissionais de saúde, né, que veiculamos informações de saúde, é importante de lembrar, né, a questão do estilo de vida, a conexão do estilo de vida com tanto a saúde humana quanto a saúde planetária, estilo de vida da nossa civilização, particularmente voltada ao aumento progressivo do consumo de carne e também as questões voltadas ao planejamento familiar e voluntário, né? E também a questão dos deslocamentos com combustíveis fósseis. Essas coisas estão intrincadas na gênese da emergência climática que a gente vive. E eu gosto de trazer esses temas porque nós, enquanto BIREM, enquanto BBS, enquanto produtores de serviços e produtos de informação, a gente tem que estar conectado com o contexto que a gente vive, assim como se empoderar deste papel de um efetor de mudança no contexto geral e específico que a gente está. Da mesma forma, é importante a gente estar muito ciente da persistência das desigualdades sociais, econômicas e de gênero, que produzem dificuldades de acesso a serviços de saúde, que levam a dificuldades na qualificação dos serviços de saúde e questões de saúde específicas, né, que eu quero trazer aqui, não somente as chamadas doenças da pobreza, né, mas também questões que estão voltadas a aspectos dos determinantes sociais, como mencionou o Sebastião antes, né, por exemplo, aqui nas questões de gênero, a questão da mortalidade materna, a questão do aborto, que é um tema bastante tópico na nossa região, e a importância das gravidezes não planejadas na nossa região, é um tema importante, e do outro lado da moeda da mortalidade de gênero, que é a mortalidade prematura no sexo masculino, muitas vezes associada ao comportamento e à violência, além de um estilo de vida pouco saudável que muitos dos homens levam, né? Então, são questões que afetam a nossa programação de saúde e o que nós vamos pautar para ações de saúde. Esse momento de transição demográfica que a gente vive, né, existe um paradoxo aí demográfico que é, na nossa região, uma redução acentuada da fecundidade, com redução do número de filhos, mas ainda bolsões de fecundidade alta, frequentemente em camadas mais vulneráveis da nossa população, que aprisiona frequentemente nessas populações e perpetua um ciclo de pobreza e de doença, né? Ao mesmo tempo que a gente experimenta um aumento da longevidade na nossa região. As questões aí nutricionais, com o abandono das dietas tradicionais, o aumento da ingesta de carne, né? Nunca na humanidade se comeu tanta carne como nós comemos hoje, e o aumento da ingesta de alimentos processados. O que essas duas transições, né, contribuem para a terceira transição que eu queria lembrar, né, que é a epidemiológica, com o aumento de carga de doenças crônicas e condições crônicas, particularmente a obesidade, a hipertensão arterial e o diabetes, junto com a redução de doenças infecciosas, ainda que existam algumas que são persistentes, mas que já vislumbram, né, nos permitem vislumbrar a consecução de uma agenda de eliminação, né, onde a gente passa a cada vez mais vislumbrar e trabalhar pela eliminação de algumas dessas doenças infecciosas. Então, se até esse momento esses temas eles compõem
o que vai ser a nossa agenda de saúde dos próximos 25 anos da BVS, né? Esse aniversário se dá nesse momento de transformação digital, onde nós temos a aplicação da tecnologia digital para solucionar quase todo tipo de problema tradicional que a gente encontrava, associado à ubiquidade dos smartphones e das telas, a hiperconectividade, a chegada da tecnologia 5G, junto com isso, a internet das coisas, esse enorme aumento da capacidade de processamento de informação, incluindo aí a computação em nuvem, que dá origem a essa chamada indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, onde existe grande automação de processos e um grande aumento do fluxo e troca de dados. Isso é importante porque nós precisamos olhar o futuro da BVS dentro desse contexto. E muitas vezes o que a gente precisará fazer nas próximas semanas, meses e anos será, nesse contexto, pensar, né, como nós iremos estruturar a nossa operação BVS para que ela seja, tenha o impacto que ela precisa ter, que ela seja sustentável também. Nesse quesito, não é possível nós esquecermos, né, a questão da inteligência artificial. É o tema, talvez, principal de muitas das discussões que vocês devem estar tendo. Certamente, para a BIREME, para a BVS, é um tema importante. É o tema, por exemplo, do nosso comitê científico, a nossa reunião do comitê científico da BIREME desse ano vai ser muito centrada nas questões de inteligência artificial, porque, por um lado, esse é um recurso que nos permite ampliar a capacidade humana em termos de velocidade, de precisão e de efetividade da ação humana, mas que produz um impacto em todos os ramos da atividade humana. É algo de natureza essencialmente disruptiva, à medida que ela transforma os processos e impõe àqueles que não repensam suas operações a partir da transformação digital e da inteligência artificial, aumenta o risco de obsolescência. E esse foi algo se tornou particularmente dramático nos últimos meses com a chegada da inteligência artificial generativa, né? Que é essa modalidade de inteligência artificial capaz de gerar textos, imagens e outras mídias em respostas às solicitações em linguagem comum, linguagem natural, né? Então, coloca em xeque muitos dos nossos aspectos, né? Eu, por exemplo, que venho de um passado de conduzir revisões sistemáticas né, e desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidência, um ponto fundamental, né, desse trabalho costumava ser, e costuma ainda ser, o desenvolvimento de estratégias de buscas estruturadas. Mas hoje a gente está vendo o surgimento de uma série de aplicações que vão revolucionar, por exemplo, esse aspecto. Então, a nossa própria interação com os bancos de dados vai transformar, assim como o processamento da informação que já está nesses bancos, né? Então, um grande impacto nos repositórios de informação, nos motores de busca, na maneira como nós sintetizamos a informação e na maneira como nós apresentamos a informação. É um ponto essencial para a BIREME, né, de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente já tem trabalhado em alternativas para nos mantermos, vamos dizer, sintonizados com essa evolução que nós experimentamos. E, certamente, ainda que a BVS seja prioritariamente, majoritariamente, uma atividade de rede humana, é uma atividade de rede que vai precisar, irá se apoiar nesses recursos, né, associados à transformação digital e à inteligência artificial. Um outro ponto importante talvez aí uma missão muito grande da BVS, da própria BIREME, onde nós temos também um grande desafio, né? Com esse aumento de capacidade de acesso e processamento de informação, existe um grande fluxo de informação, e muitas vezes isso ocorre de forma epidêmica, né? Um grande fluxo de informação que se espalha pela internet sobre um assunto específico e se multiplica de uma forma acelerada em um curto período, dando origem a
as infodemias, como a gente viu no caso da pandemia de Covid. Isso já agrava e acentua a questão do acesso de informação, onde a gente percebe um aumento muito grande de quantidade versus qualidade. E aqui tem uma frase de um artigo recente que eu deveria ter colocado a referência aqui, né? Mas basicamente é uma frase que se fala o seguinte: a gente não precisa de mais informação, a gente precisa de menos informação irrelevante. Então, esse é um grande desafio de qualificação dos nossos serviços e produtos de informação, incluídos aí a questão, a rede BBS, nesse momento que a gente vive, né? Então, não é apenas disponibilizar a informação, e prover acesso à informação, mas buscar qualificar qual informação está sendo oferecida e também, né, oferecer essa qualificação de informação para que o leitor possa fazer uso dela de uma forma equilibrada, né? E, então, assim, esse é o grande contexto onde se insere a nossa operação, a operação da BIREME, a operação da BBS. E aqui a gente precisa agora localizar esse contexto nas Américas, onde nós temos a felicidade de ter uma grande diversidade de povos, com 4 línguas europeias mais faladas: o espanhol, o inglês, o português e o francês. Mas a gente não pode se esquecer do crioulo haïtien, né, o crioulo haitiano, e centenas de línguas originárias que estão em nossa região, que compõem o saber dos povos tradicionais, e onde é uma área também de interesse muito grande para a BIREME, para a OPAS, desenvolver a questão das medicinas tradicionais e das práticas tradicionais na nossa região, inclusive um patrimônio cultural da nossa região que precisa ser preservado, disseminado, estudado e cada vez mais pautado nos nossos meios de comunicação, porque a gente, claro, né, sofre uma influência quando se fala em medicinas e práticas tradicionais, uma influência muito grande asiática, né, das práticas chinesas, das práticas indianas, mas, na verdade, existe uma riqueza enorme nos nossos povos originários e que precisamos, então, cada vez mais trabalhar. E aqui eu destaco o trabalho da BBS em saúde indígena, né, que nós estamos aí em desenvolvimento, mas também enfrentando os desafios de justamente prover visibilidade e, ao mesmo tempo, de uma forma equitativa, com a grande quantidade de saberes e povos que existem em nossa região. Assim como harmonizar, compatibilizar a realidade urbana, a realidade semi-urbana, rural e a vida na floresta, né, que nós temos em nossa região. E isso é importante porque, enquanto OPAS, nós temos uma missão muito grande pela busca da equidade em saúde, então, um foco acentuado nas populações vulneráveis, o que nos impõe um desafio muito grande de priorizar no nosso desenvolvimento de produtos e serviços de informação justamente os povos que estão mais distantes dos grandes centros, que estão mais distantes dos grandes desenvolvimentos que muitos de nós estamos familiarizados nas nossas cidades, mas que ainda são uma realidade no interior das florestas e também no interior dos nossos países. Esse é um desafio muito grande para que nós façamos juntos o seu enfrentamento, né? Então, nesse contexto, eu queria trazer um pouquinho da BIREME, um pouco da BIREME, sua relação com a BBS. A BIREME é um centro especializado da Organização Pan-Americana da Saúde, dedicado a proporcionar acesso às evidências científicas e facilitar a sua tradução em ações de saúde. Essa missão é realizada através do desenvolvimento e operação de uma ampla gama de produtos e serviços de informação e alguns projetos especiais. Hoje nós temos mais de 60 produtos e serviços de informação, dentre eles aqui alguns exemplos, e claro, a Biblioteca Virtual em Saúde é que a gente chama
um produto flagship, né? Um dos produtos chave da colaboração BIREM com os países, mas a gente tem, incluindo a Biblioteca Virtual de Saúde, um conjunto grande de repositórios de dados científicos, como o LILAC e o Índice Médico Global, diversos produtos, como, por exemplo, a segunda opinião formativa, ferramentas de conhecimento diversos, aplicativos móveis, ferramentas de trabalho de saúde, né, de apoio ao profissional de saúde, ferramentas de apoio à decisão, sistemas de gestão de conhecimento, ou seja, realmente uma ampla gama de serviços e produtos de informação, que encontra um momento, né, onde estamos numa fase de finalização da nossa estratégia BIREM 2023-2025, e que a gente pretende passar a implementação a partir do segundo semestre desse ano. Mas eu vou me permitir a fazer um destaque, 2 destaques dessa estratégia, 2023-2025, que eu espero possa inspirar as discussões, os desenvolvimentos da BVS nos próximos anos. Então, um princípio dessa estratégia 2023 a 2025 é orientar os produtos e serviços de informação no sentido da ação em saúde, com ênfase nas evidências para ação em saúde. Isso tem a ver com aquela questão de que a gente não precisa de mais informação, a gente precisa de menos informação irrelevante, ou seja, a gente precisa ser capaz de depurar dentre esse oceano de informação que está sendo disponibilizado nas redes, aquele subconjunto específico de informação que é capaz de servir de base para a tomada de decisão e as ações específicas de saúde, sejam elas do ponto de vista individual, né, uma pessoa, um consumidor de saúde que gostaria de buscar uma informação para orientar, por exemplo, o seu estilo de vida, ou uma decisão relativa a um tratamento de saúde, ou um profissional de saúde que está fazendo uma decisão em termos de opções de saúde, de tratamentos ou intervenções a serem oferecidas, um desenvolvedor de política de saúde ou um gestor, e mesmo o pesquisador, né? Então, a gente precisa ter em mente esses públicos para gerar um subconjunto de informações, que a gente está aqui chamando de evidências. Então, informações que são contextualizadas e permitem a tomada de ações de saúde. E essa orientação a gente tem, inclusive, adotado como um lema, um mote da BIREM desde o começo do ano, né, que é BIREM, Evidência para Ação. E, justamente, esse foco intensificado em 4 áreas de atuação. O fortalecimento da capacidade dos leigos e comunidades para tomadas de decisões relacionadas à saúde, reforçar a capacidade de tomadas de decisões profissionais, apoiar o desenvolvimento de políticas de saúde fundamentadas em evidência e prover esse apoio às pesquisas em saúde. Talvez, para a BVS, para o portal regional da BVS e mesmo para a operação das redes, esse foco intensificado, essa sugestão de foco intensificado poderá significar justamente a criação de perfis de usuários, né? E, a partir daí, a gente reorganizar os nossos produtos de acordo com um desses 4 perfis de usuário, né? Que são esses focos intensificados que nós temos, juntamente com um grande esforço de desenvolvimento e adaptação de produtos para o fortalecimento da capacidade dos leigos e comunidades, que é talvez uma das áreas onde a gente tem menos produtos atualmente, e que certamente é uma das grandes prioridades para, eu creio que geral, né? Para onde eu vou e discuto a questão da estratégia da BIREM e menciono esses 4 aspectos, sejam ministérios de saúde, sejam agências de financiamento, organizações internacionais, esse grande interesse na capacidade, no desenvolvimento e na operação de produtos de informação para leigos e comunidades, né? Levando a informação de saúde
para aquele usuário final. É um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, tanto para a BIREME quanto para a Biblioteca Virtual de Saúde, nos anos seguintes, encontrarmos um caminho a seguir, né? Então, esse aqui é meu slide final, é realmente um momento de celebração pelos grandes sucessos, pelo grande impacto produzido na saúde das Américas e eu ouso dizer, do mundo, porque a BVS tem suas instâncias na África, na Europa e além, assim como é um momento, uma oportunidade para reflexão sobre como assegurar a relevância, a qualidade e a sustentabilidade da BVS nesse mundo atual que nós estamos. Então, é um convite para essa reflexão, que já está em marcha em diversos ambientes da BIREME e também da BVS, e que prosseguirá com eventos virtuais, dando um spoiler aí do que vai falar um pouco a Verônica, até culminar em um evento presencial em outubro desse ano. Então, com isso, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, a atenção de vocês, a audiência, e fico aqui à disposição para, ao final, nós podermos dialogar sobre isso que nós estamos conversando. Muito obrigado. Muito obrigada, João, pela sua apresentação. Antes de passar para a Verônica, eu gostaria de fazer um agradecimento a todas as instituições nacionais que estão presentes. Não vou mencionar os nomes das instituições, mas são várias. Vou mencionar alguns dos países: Argentina, Colômbia, Bolívia, Brasil, Guatemala, Honduras, Peru. Também gostaria de agradecer a presença do nosso ex-diretor, Dr. Diego Gonzalez, muito bem-vindo, sempre aí vibrando com seus comentários, e alguns colegas também que fizeram parte dessa história de várias BVS temáticas regionais, como Márcia Hollenberg, Francisco Lana, Fátima Martins, representando aí a Fiocruz, várias secretarias de saúde, e aos nossos colaboradores aqui da BIREME. Muito, muito obrigada. Gostaria de chamar agora a Verônica Abdala, gerente de produtos e serviços de informação da BIREME, que fará uma apresentação intitulada 25 anos da BVS, e agora eu passei para o português, 25 anos da BVS, mirando hacia atrás e planificando hacia adelante. Nesta apresentação de Verônica também tendremos alguns testemunhos de colaboradores, amigos e sócios institucionais, tanto da BVS quanto de BIREME. Verônica, bem-vinda, graças. Muitas graças, muito obrigado. Eu vou falar em português. Muito pela emoção do momento, pela felicidade, eu realmente estou aqui vivendo, enfim, revivendo, né, um pouco desses 25 anos. Eu estive desde o nascimento da BVS acompanhado por muitos colegas, muitos amigos, muitas pessoas, muitas instituições, enfim, de verdade é uma vida. Então, de fato, esse momento é bastante especial para mim, mas acho que para muitos profissionais da saúde e colegas que acompanharam enfim, essa linda história até então e que certamente virá enfim, mais 25 anos, pelo menos, pela frente. Eu vou fazer um pouco do resgate do que foi, mas não só por questão de ficar assim valorizando, né, tudo isso, mostrando da onde começamos com toda a história da BVS, 25 anos, mas também no sentido de celebração, agradecimento, enfim, e valorizar o trabalho feito por muitas mãos, por muitas pessoas, enfim, muitos projetos. Vocês vão ver aqui realmente uma história importante. Bem, tudo começou em 1998, numa reunião da rede, estava aqui reunido o Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, em um congresso, no 4º congresso no CRICS, que não tinha esse nome até então, a partir desse ano passou a ter essa sigla, CRICS, era Congresso Pan-Americano, hoje é Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde,
que aconteceu na cidade de San José, em Costa Rica. Então, essa rede já vinha se reunindo, porque a rede é antes do modelo BVS, existe desde quando começamos com a Bireme, iniciou a Bireme há 56 anos atrás, e essa rede se reunia, né, a cada tempo para essa coordenação regional. Então, em uma dessas reuniões, na 6ª reunião, foi apresentado esse cenário da Biblioteca Virtual em Saúde, e essa rede assinou, então, uma declaração de San José a selar a Biblioteca Virtual em Saúde. Então, a rede reunida tendo em conta que a saúde e o bem-estar humano são bases importantes, né, do desenvolvimento, que as condições de saúde estão intimamente ligadas, relacionadas com a equidade e as condições de vida e de acesso aos frutos de desenvolvimento, que a informação constitui um elemento essencial para alcançar, né, essas metas, e os câmbios importantes das tecnologias de informação naquela época, né, hoje também isso ainda dita, e das comunicações, que oferecem não só riscos, mas como ameaças, mas também como oportunidades para alcançar essas metas. Então, a rede se compromete a construir de forma cooperativa a biblioteca virtual em saúde, facilitando o mais amplo acesso à informação para o melhoramento, a melhora permanente da saúde dos nossos povos. E insta, né, convoca toda a Organização Pan-Americana da Saúde e outras instituições, associações, enfim, ao fortalecimento do Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação e Ciência da Saúde, a rede, e convoca também agências de cooperação para, então, desenvolver a Biblioteca Virtual em Saúde como um componente essencial para alcançar essa saúde, né, plena. Além da declaração, né, que foi assim, conclamada, né, por esta rede, o livro da Biblioteca Virtual em Saúde traz, então, todo o modelo conceitual do que foi, né, do modelo de Biblioteca Virtual em Saúde, e aqui a gente tem a honra de estar acompanhando nessa celebração o nosso o mentor, né, principal, que conduziu e liderou todo esse movimento, o Abel Pac, ex-diretor da Bireme também, e que escreve o prefácio desse livro. E para contar um pouco dessa história, a base conceitual, principalmente... Verônica, se não? você me permite, porque para a gente não perder, o Abel está presente e eu não dei os cumprimentos e o agradecimento a ele. Então, nesse momento, muito obrigada pela sua presença, Abel. Desculpa, Verônica. Não, toda a liberdade. Essa é uma apresentação, talvez eu não tenha dito no início, eu acho que eu carrego aqui uma grande responsabilidade, tem muita gente atrás de mim, então, Silvia, por favor, qualquer hora, vamos escutar. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa celebração da BVS, que aos 25 anos, podemos dizer que constitui um modelo consolidado de gestão de informação científica e técnica, que foi desenvolvido no contexto da cooperação técnica da OPAS na América Latina e Caribe, por meio da Bireme, seu centro especializado em informação em ciências da saúde. É importante reconhecer que a BVS tem a sua centralidade nas funções clássicas da biblioteca, ou seja, por um lado, desenvolver coleções de conteúdos de qualidade e atualizados, e, por outro, servir aos usuários, democratizar o acesso à informação, sob o princípio de que o conhecimento científico é um bem público essencial para o avanço da pesquisa, do ensino, atualização de profissionais de saúde e dos cidadãos em geral, e para informar políticas públicas, né? O acesso à informação científica e técnica atualizada, o acesso equitativo é um determinante social da saúde. Há 25 anos, quando foi criada, a BVS representou uma renovação importante, eu diria radical, na evolução do programa de cooperação técnica e informação científica, com a adoção das características da biblioteca web, que são a universalização,
a desintermediação e a virtualização nas dimensões geográficas, temáticas e também de objetos de informação, tipos de fonte de informação. Essas características habilitam a BVS como biblioteca do modus operandi de ciência aberta, que é o meio, vamos chamar avançado, de fazer pesquisa hoje, por meio da estruturação das suas 6 fontes de informação. Sou suspeito ao falar, obviamente, mas um bom exemplo desse potencial da BVS para a ciência aberta é o programa Cielo de Ciência Aberta, que segue fielmente a estrutura da BVS. Finalmente, não podemos deixar de comentar, estamos entrando na era dos modelos de linguagem generativos, como o ChatGPT, que exercem, vamos dizer, a função de bibliotecária de referência da Biblioteca Universal, acessível e indexada. As demandas de informação, de esclarecimento, de evidências serão respondidas por sistemas do tipo ChatGPT. Assim, cabe à BVS contribuir para aprimorar a gestão de conteúdos, especialmente da América Latina e Caribe, em português e espanhol, para alimentar os modelos de linguagem. Assim como no surgimento da web, a cooperação técnica da BIREME vive hoje um momento de desafios e oportunidades extraordinárias. Parabéns à OPAS, parabéns à direção e equipe da BIREME e vida longa à BVS. Muito obrigada, Abel, por suas palavras. Eu acho que estamos revivendo aquele momento, né, de 25 anos atrás, com o surgimento da internet, da web e agora da inteligência artificial. Então, não deixa de ser uma coincidência, mas que certamente vai evoluir para enfim, para o desenvolvimento contínuo da Biblioteca Virtual em Saúde. No livro, então, tem aqui algumas partes do livro que eu vou deixar, foi muito do que o Abel comentou e que vai ficar registrado na apresentação, que eu não vou repetir aqui. Então, além do livro, também acompanhou o livro guias, né, de como fazer a BVS. Então, o livro traz esse modelo conceitual e depois o modelo operacional, como, né, desenvolver BVS nos países. Então, de fato, foram muitas atividades de cooperação técnica, de visitas, capacitações, reuniões, enfim, uma atividade intensa da rede em todos os países, em muitas instituições, para desenvolver, né, e mostrar o que era a Biblioteca Virtual em Saúde. Aqui eu destaco o prefácio do primeiro guia da BVS, com o Dr. Jorge Alene, que foi ex-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, mostrando, né, o que era, apresentando a BVS como esse modelo de expansão da cooperação técnica da época, né, em termos de produção de fontes de informações conectadas na rede, na web, com acesso universal, sem barreiras geográficas ou de tempo, e num processo descentralizado, onde o usuário, né, contato direto, sem intermediação, e promovendo, então, a equidade em termos de acesso à ciência, à informação em saúde. A rede seguiu sendo, né, reunindo-se a cada tempo, no início a cada 2 anos, de tempo em tempo, e também com declarações de acordo ao contexto da época, né, a temas, né, como a questão do acesso aberto, a importância de ter a informação para a tomada de decisão, que foi no Congresso de Puebla, e na Declaração do Rio de Janeiro, uma informação e conhecimento para a inovação em saúde, em 2008, quando foram, né, 10 anos, comemorados 10 anos da BVS, que foi acompanhado de uma avaliação da BVS enquanto modelo, enquanto estratégia, enquanto plataforma operacional, reconhecendo a importância da BVS, a operação da BVS, para visibilidade, acesso, acessibilidade, uso e impacto da informação na América Latina, e também trazendo importantes mudanças, né, câmbios em relação ao movimento do acesso aberto, a nossa luta eterna de diminuir a brecha entre o saber e o fazer, que são desafios permanentes para esse processo de gestão da informação e do conhecimento, e também traz a questão da consciência por parte dos tomadores de decisão
e da população da importância do uso da informação, principalmente para a definição de políticas públicas. Então, mostrando que a BVS precisava se realinhar ou está olhando, né, mirando para esses desafios como grandes oportunidades de ampliar ainda mais o acesso equitativo à informação, respondendo aos diferentes públicos, né, aos seus usuários. Nesses 25 anos, o que teve como centro da BVS foi a informação. Então, esse tema que o João traz, né, que precisamos de informação menos irrelevante, não mais informação, mas também traz a questão da qualidade da informação. Então, informação que gera conhecimento para ação, que gera por si, né, outra vez, um novo conhecimento, que volta para a Biblioteca Virtual em Saúde como fonte de informação. Então, a BVS opera nesse mundo, né, da gestão da informação, facilitando essa geração do conhecimento e a sua aplicação na saúde. Isso esteve presente, nesses 25 anos, e sempre considerando o contexto, a questão da qualidade, né, da evidência da informação, e com processos e metodologias e tecnologias para facilitar, então, esse fluxo contínuo ou esse círculo virtuoso da informação gerando conhecimento para a ação. Foi muito importante também nesses enfim, 25 anos, e vai continuar sendo a questão do contexto, né? Aonde a informação, aonde a ação se dá, aonde essa informação, a evidência, o conhecimento científico é aplicado. Então, por mais que a gente viva nesse mundo globalizado, de acesso à informação mais ampla e restrita, através de diferentes canais, enfim, sempre a ação vai ser de acordo com o contexto na população, lá na ponta, como diz a minha amiga Shirley Gonçalves, e isso sempre foi uma marca constante do nosso trabalho e de todas as redes, em todos os países. E aqui eu trago um depoimento muito importante de um ex-secretário de saúde de um município chamado Piripiri, no Piauí, no norte do país, nordeste do país, um dos estados mais pobres do Brasil, que em março de 2010 a gente inaugurou uma estação BVS na Praça Central de Piripiri. Então, foi um momento, assim, realmente que, sabe, quando se marca, chegamos lá na ponta, estamos no contexto, estamos, enfim, lá, né, chegando lá na ponta. E eu trago aqui, então, um depoimento do nosso colega Jorge Barreto. Desculpa. A BVS e a Bireme entraram na minha história em 2009, durante a minha primeira gestão como secretário de saúde no município de Piripiri, no Piauí. Nessa época, eu também atuava como secretário extraordinário de Ciência e Tecnologia no Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, e por isso participava do nascente movimento de fortalecimento do uso de evidências científicas nas políticas de saúde, que mais tarde nos trouxe a Rede para Políticas Informadas por Evidências, a EVIPNET Brasil, e a disseminação ampliada das políticas informadas por evidências, também chamadas de PI. Esse primeiro contato foi um tipo de amor à primeira vista, e nos anos seguintes eu pude contribuir e receber muito da BVS, de diferentes formas. Apenas para mencionar alguns fatos marcantes dessa relação bem-sucedida, eu gostaria de mencionar a criação em 2010 do primeiro núcleo de evidências no nível local no Brasil, o NEV de Piripiri, que também era uma estação BVS, uma estratégia liderada pela Bireme e compartilhada com o Ministério da Saúde, para disseminar e facilitar o acesso às publicações científicas no âmbito do SUS. A estação BVS NEV de Piripiri foi o ponto de partida para muitas coisas importantes para as PIs no Brasil, e ainda hoje é um modelo adotado para a nucleação e institucionalização das PI em diferentes cenários de gestão da saúde. Nesse contexto, a BVS teve um papel crucial para a democratização do acesso às evidências científicas no Brasil, talvez o mais importante papel desempenhado por uma única instituição, desde a EVIPNET até a expansão do repositório de modalidades de síntese de evidências, a criação das bases de PI e dos mapas de evidências sobre práticas integrativas e complementares de saúde, as PICs, apenas para citar alguns exemplos. Também lembro do primeiro curso online sobre tradução do conhecimento IPI, que a Bireme lançou em colaboração com a EVIPNET, no campus virtual de saúde pública, em 2013, e que tinha na BVS o grande suporte ferramental para a realização das buscas que eram essenciais para o sucesso do curso. Eu tive o prazer de ajudar no planejamento, elaboração e oferta deste curso.
além de emprestar minha própria voz para o personagem que conduzia o participante pelos conteúdos de PI. Minha vivência de quase 15 anos com a BVS também inclui fazer parte do Comitê Assessor Internacional da BIREME entre 2013 e 2014, como representante do Ministério da Saúde, e atualmente integrar, desde 2019, o seu comitê científico, desta vez como pesquisador da Fiocruz. Nessa comemoração de 25 anos da Biblioteca Virtual em Saúde, gostaria de manifestar o meu reconhecimento por tudo que a BIREME oportunizou para os estudantes, trabalhadores, gestores e cidadãos. Obrigado, Jorge, pelo seu depoimento. Mostra como a gente conseguiu chegar, né? Ou tentamos chegar lá na ponta. Falta muito caminho ainda por percorrer. Bem, os pilares da Biblioteca Virtual em Saúde, né, sempre foram também, nesses 25 anos, a nossa grande rede de colaboração, formada por instituições e pessoas que atuam na área da saúde, o conteúdo, a informação organizada em fontes de informação e os usuários de todo esse conteúdo. Mas eu não posso deixar de mencionar também essa base de sustentação desse modelo BVS, que a própria Organização Pan-Americana da Saúde ter um centro especializado na área, né, funcionando há 56 anos, que exerce essa liderança, a coordenação da rede, prover a infraestrutura de tecnologia, prover a metodologia, os recursos metodológicos para que a gente consiga né, ter a gestão e disponibilizar toda essa informação na Biblioteca Virtual em Saúde, e também, certamente, suporte financeiro, político a toda essa estratégia de operação em rede em torno da gestão da informação. De verdade, somos uma grande rede de redes, uma grande família, estamos em todos os países da América Latina e Caribe, representados por suas redes nacionais, com as suas coordenações, com toda uma governança que está por trás, né, desse lindo e maravilhoso trabalho, exitoso trabalho com a Biblioteca Virtual em Saúde, além das redes específicas de colaboração da LILACS, de referencistas, redes temáticas. Destaco a rede portuguesa, que alcança os países que falam português, principalmente da África, a rede MTCI Américas, que reúne 16 países em torno do tema medicina tradicional complementar e integrativa, a rede do Medcaribe, com países que falam inglês na região, enfim, e a rede de enfermagem, que reúne 8 países. Todo esse trabalho colaborativo da rede se plasma através das instâncias de BVS, como a gente chama. Então, são instâncias nacionais, temáticas, regionais, institucionais, em mais de 30 países, que reúne e oferece acesso a mais de 50 fontes de informação, a um grande volume aos usuários, principalmente trabalhadores da saúde, investigadores e estudantes, pesquisadores e estudantes. Acho que a gente tem que agregar agora, sem dúvida nenhuma, um quarto ícone aqui dos usuários leigos, como bem colocou o Dr. João. E a Silvia já mencionou o nosso prêmio, que foi esse reconhecimento em 2022, dado pela Oficina das Nações Unidas de Cooperação Sul-Sul, que reconhece a BVS como uma boa prática. Essa rede também tem caras, pessoas, instituições, faces, lugares, enfim, do Caribe, da rede portuguesa. Eu queria trazer muitas outras fotos que estão aqui. Essa aqui é só uma muito pequena amostra das pessoas que compõem essa rede em todos esses países. Aqui é o grupo do Haiti, esse central. Enfim, são muitas pessoas realmente que representam e estão por trás dessa grande rede. Eu tenho aqui um depoimento também da nossa colega Victoria, do Medcaribe. Também o som não está muito bom, eu vou tentar passar o início, vamos ver se a gente consegue escutar, mas todos esses vídeos e depoimentos já estão disponíveis, e no final eu mostro aonde, e vamos tentar escutar, ver se é possível, senão a gente manda o link depois. The Medcaribe Network brings greetings to BIREME on the commemoration of 25 years of its Virtual Health Library initiative. The Caribbean has always been about integration, and the Medcaribe Network's relationship with the VHL reflects that
spirit. Creio que está muito baixo, né? Leadership is Eles não an estão honor conseguindo. to be a Vitória, part nos desculpe, vamos compartilhar e tentar conseguir um vídeo de melhor qualidade. Queremos muito ter esse registro do Medcaribe, é um trabalho muito importante. E também a rede de enfermagem, sim, vamos ter um depoimento do nosso querido amigo Francisco Lana, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meu nome é Francisco Lana, sou professor da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, lidero a construção da BVS Enfermagem desde 2005, quando foi lançada. Então, também estamos comemorando aí 18 anos de BVS. Queria, nesse momento, parabenizar a Bireme, toda a sua equipe, seus diretores, ao longo dessa história, por ter trabalhado incansavelmente nesse modelo, né? Um modelo que permitiu as áreas temáticas, especialmente no caso da enfermagem, grandes avanços do ponto de vista não apenas da difusão da sua literatura, mas talvez o mais importante foi permitir que pudéssemos, ao longo desse período, congregar instituições de ensino, de pesquisa, em torno de projetos e construção de fontes de informação, né? Nesse longo período, tivemos cooperações inestimadas de instituições do mais alto porte do Brasil e também da América Latina. A partir de 2012, começamos também a trabalhar numa perspectiva ibero-americana. Então, a sistematização da produção científica da enfermagem é um grande avanço no sentido não só dessa própria sistematização, mas também de proteção de conhecimentos e troca, né, e compartilhamento de experiências. Tá? Então, meus parabéns novamente à Bireme pelos 25 anos de um modelo bastante profícuo, né, e que permitiu a todos nós avançarmos no campo da gestão do conhecimento e da literatura e enfermagem. Um grande abraço a todos. Esse agradecimento, sem dúvida nenhuma, é para toda a rede, essa grande rede de enfermagem, profissionais que de verdade fazem uma grande diferença na saúde, o nosso reconhecimento também a esse profissional da enfermagem. Temos um depoimento, foi difícil escolher e selecionar né? Não dá para apresentar todos os depoimentos que nós recebemos e que estão todos registrados e acessíveis, mas, enfim, tivemos que escolher alguns, e aqui está a Bolívia, então, representando todos os países, né, as iniciativas nos países, com a nossa querida Marilyn. Hola, buen día. Un saludo desde La Paz, Bolivia, la ciudad más alta del mundo. Hoy estamos celebrando los 25 años de la Biblioteca Virtual en Salud. Y para nosotros realmente es una gran satisfacción, un orgullo ser parte de esta gran red que beneficia a muchos usuarios. La Biblioteca Virtual en Salud Bolivia, lanzada el pasado año en agosto, fue un esfuerzo de todo un equipo conformado por el equipo de Bireme, el equipo de Bolivia, donde realizamos varios trabajos, por ejemplo, el de tamizaje de las bases de datos que existían en las bibliotecas virtuales temáticas del país. Asimismo, logramos identificar las instituciones que fueron o que son parte precisamente de esta gran red de bibliotecas virtuales temáticas aquí en Bolivia, y llegamos a desarrollar conjuntamente ese equipo de Bireme, la Biblioteca Virtual en Salud Bolivia. Este trabajo fue de mucha responsabilidad, de mucha entrega a nivel Bireme, a nivel Bolivia, donde logramos tamizar las bases de datos existentes y publicados en las bibliotecas virtuales temáticas. A través del tamizaje nos permitió saltar, si vale, de lo que es el antiguo escenario al escenario actual, ya trabajando con las nuevas herramientas que nos ofrece Bireme, que es el FIADMIN. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos
con la satisfacción del deber cumplido, porque hoy en día Bolivia, a través de su biblioteca virtual en Salud Bolivia, está visible con toda esa información que se produce en nuestro país. Continuamos trabajando, continuamos con esa misma responsabilidad, y una vez más mi agradecimiento a todo ese equipo de BIREM. No puedo nombrar a las personas porque me olvidaría de alguno de ellos y creo que no sería correcto, y por eso gracias BIREM por todo ese apoyo, gracias BIREM a todo ese equipo que nos permitió salir adelante, gracias al equipo de Bolivia por permitirnos ya a través de la Biblioteca Virtual en Salud Bolivia hacernos visibles al mundo entero con nuestra información. De verdad, gracias para ustedes que son parte de esta gran red, que nos siguen, que nos acompañan en esta trayectoria. Brasil, sin dúvida nenhuma, foi essencial em todo o desenvolvimento da BVS, na sua história, não só como apoio político, mas também com recursos. A BIREM está vinculada, está no Brasil, temos um termo de cooperação, um acordo de sede que nos estabelece no Brasil, então a relação com o Brasil é muito importante, é fundamental para muitos dos desenvolvimentos, enfim, e para a história da Biblioteca Virtual em Saúde, sem dúvida. Não poderíamos deixar de escutar o depoimento da nossa querida Shirley Gonçalves, representando a rede brasileira, a Rede BiblioSUS. 25 anos da BVS. Parabéns, BIREM, pela criação do modelo BVS e por essa trajetória evolutiva, promovendo a democratização da informação técnico-científica em saúde na América Latina e no Caribe. No Brasil, temos a BVS Brasil, que congrega 26 BVS institucionais e temáticas, dando acesso a mais de 34 milhões de publicações técnico-científicas em saúde, oriundas de diversas bases de dados nacionais e internacionais. Informações estas fundamentais para os gestores e os profissionais que atuam em importantes programas do Ministério da Saúde do Brasil, como o Telesaúde, o Mais Médico, a Estratégia Saúde da Família. E por que eu estou falando isso neste momento? Para evidenciar a importância da BVS. O nosso sistema de saúde, o SUS, necessita que sejam veiculadas essas informações em mais de 5.570 municípios, tendo em vista que a gestão é descentralizada nesses municípios. Sendo muito importante que essas informações, receberem informações fidedignas e em tempo oportuno, e a BVS faz isso. Sigamos nesse processo de aprimoramento, fazendo novas e importantes entregas à sociedade, focando no acesso ao cidadão, na literacia em saúde, visto que informação é um direito de todos. Vida longa, BVS. Muito obrigada, Shirley, e toda a rede brasileira. Bem, dando seguimento aqui, né, estamos com um pouco tempo avançado, 25 anos contar em 30 minutos, 40 minutos, não é fácil, mas respondendo uma provocação ou uma pergunta que nos fez o Dr. Sebastian no ano passado, quando iniciamos enfim, organizamos todo um calendário de reuniões para fortalecimento da rede BVS, o que faz essa rede forte, o que une, né, essa rede. E eu diria que são nossas conquistas, os nossos resultados, os nossos logros. Um primeiro deles é ter a liderança, a governança, a coordenação em rede da OPAS e da BIREM, e o próprio modelo BVS que nos dá a forma de fazer, né? Como fazer essa gestão de informação em rede de forma colaborativa, o desenvolvimento de capacidades, que sempre foi uma linha importante de trabalho, um instrumento de maturidade, de avaliação de maturidade das instâncias BVS, que indica, né, aonde em cada instância BVS precisa fortalecer o seu desenvolvimento e, sem dúvida nenhuma, as metodologias e sistemas de informação. Uma rede que tem a metodologia LILAC, que tem os descritores em ciências da saúde, que tem uma interface de busca integrada,
que tem um sistema FADMIN de gestão da informação, de verdade é uma rede que tem essa base, né, sólida, que facilita e que permite o trabalho dessa rede. Foi fundamental a metodologia, o sistema de gestão da informação. Também esse alinhamento com as estratégias da própria, enfim, na região, e aqui eu destaco a Agenda de Saúde Sustentável para as Américas e toda a estratégia, o plano estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde, a própria estratégia da BIREME, né, não a nova, mas as outras que tiveram, e certamente a nova, tudo isso é uma base muito sólida que guia e norteia o desenvolvimento da biblioteca virtual em saúde. Nesse ponto, eu não posso deixar de escutar o nosso querido Diego Gonçalves, porque teve realmente uma voz ativa, sempre ativa, falando e principalmente conectando a biblioteca aos diferentes setores, aos desenvolvimentos sustentáveis. Doutor Diego... desculpa. Estimados colegas, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación para estar presente en esta celebración del 25 aniversario de la BBS, un modelo de gestión de información en salud que he podido acompañar desde sus inicios en diferentes momentos de mi vida profesional. Yo recuerdo cuando se lanzó la iniciativa en 1998. En ese momento yo era el asesor en toxicología para la región. Y toxicología es una especialidad que agrupa una gran cantidad de información sobre las sustancias químicas. Y yo veía en ese modelo una gran ayuda para mí y para los profesionales de la región de poder acceder a información de una manera rápida, ágil, organizada. Y por eso me puse rápido en fila para que cuando comenzaran a desarrollar las bibliotecas virtuales temáticas, toxicología fuera una de las primeras de ellas. Y así fue. Y realmente resultó una gran ayuda para mí como toxicólogo, como asesor para los países, de que pudiéramos desarrollar toda una serie de bases de datos, que pudiéramos acceder a las bases de datos internacionales sobre sustancias químicas. Eso fue un primer momento en el que pude acompañar esta iniciativa. Sin embargo, fue en 2016, cuando fui nombrado director de BIREME, que pude conocer el otro lado de la fortaleza que tiene la biblioteca virtual en salud, y es el trabajo en red. Con ese trabajo se logran sinergias, con ese trabajo se logra que podamos avanzar mucho más en el desarrollo de este modelo. Y fue súper interesante conocer redes tales como las de medicina tradicional, complementaria, integrativa, la red de enfermería y la red de la BBS como un todo, que está presente en todos los países de la región, pero que ha superado las fronteras de América Latina y el Caribe para establecerse en países como Portugal, como España, países de África, que están utilizando este modelo. Conocí también la gran riqueza, el profesionalismo de todos los colegas de BIREME que se dedican al trabajo de la BBS, coordinados para esta iniciativa por Verónica Abdala, la gerente de fuentes de información, que junto con las gerencias de tecnología, la gerencia de administración, han llevado adelante el desarrollo de este modelo, reconociendo los aciertos, pero también los desafíos que tienen. Y que estoy seguro que con el trabajo junto de todas las redes a nivel de los países, vamos a celebrar 25 años más, vamos a celebrar muchos años los logros que ha alcanzado este modelo de gestión de información. Entonces, nuevamente felicidades, que vengan muchos años más, poniendo en las manos de los profesionales de la salud, las manos de la comunidad, la información que se requiere para la toma de decisiones. Felicitaciones. Obrigada, doutor Diego. Também uma base importante do trabalho nosso em rede, e isso vem desde a história da BIREME, é o controle bibliográfico. Então, sem ter essa informação organizada, disponível através das bases de dados, seria difícil alcançar ou pelo menos contribuir
para a visibilidade do que se produz na América Latina e Caribe. Então, todas as bases de dados nacionais que complementam a nossa estrela maior, que é a base de dados LILACS, Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Hoje, a BVS, falando só do portal regional, reúne mais de 36 milhões de registros bibliográficos, está aqui a base de dados LILACS com 1 milhão, uma interface em 4 idiomas. Temos o Medline conectado, mas o Medline não tem todas essas bases de dados nacionais que a gente tem na Biblioteca Virtual em Saúde. Então, eu digo assim que somos maior do que o PubMed em termos de conteúdo de informação, porque o PubMed não tem a informação produzida na América Latina e Caribe bem representada. Cerca de menos de 1% do que tem no PubMed é de informação de produção latino-americana. Então, mostra a importância e a relevância da BVS para a visibilidade dessa produção científica. Também o desenvolvimento de várias ferramentas ou serviços ou produtos de apoio à toma de decisão que nascem a partir dessas bases de dados, nascem a partir do controle bibliográfico, como o Evidize, EbluInfo, a base de dados de guia, as próprias vitrines do conhecimento. Hoje a gente tem vitrines, 58 vitrines publicadas na Biblioteca Virtual em Saúde, como um modelo de destacar a informação, né, nesse grande universo de bases de dados e recursos de informação. Então, são 58 vitrines do conhecimento disponíveis. Os mapas de evidências também foi um desenvolvimento um pouco mais recente, de 2019 para cá. Hoje a gente tem 44 mapas de evidências que mostram não só a evidência que tem, mas também os vazios da evidência, os gaps que temos de evidência científica, e reúne, tem uma visão gráfica, né? Uma forma sistematizada de mostrar a evidência disponível para determinadas áreas e temáticas. São muitos os acessos, a Biblioteca Virtual em Saúde é bastante acessada, acho que poderia ser mais, e vamos trabalhar, sempre queremos mais, mas são cerca de 55 milhões de páginas visitadas, 22 milhões de acesso, foi isso no ano. Demos uma resposta importante ao tema da pandemia, a época da pandemia. De fato, a Biblioteca Virtual em Saúde nunca foi tão importante como uma fonte de informação segura e de referência para o tema da Covid, em tema da infodemia, se muito falou nisso, mas também foi uma resposta à rede, a esse chamado da OPS, e não podemos deixar de destacar esse êxito, que foi esse tema dentro, né, que aconteceu nesses últimos 3 anos, e também com registro de informação na Biblioteca Virtual em Saúde, de temas relacionados à Covid. Então, a parte cinza desses pilares aí é o que veio do Medline, mas todas essas outras cores são informações produzidas na América Latina sobre Covid, que contribuiu ou complementou a informação disponível no Medline. Tivemos muitos desafios e temos desafios permanentes para esse trabalho da rede. Alinhar sempre o modelo da BVS às inovações, às mudanças de tecnologias de informação, como a que estamos vivendo agora, manter a rede de cooperação ativa, motivada, com coordenação, sabendo o que tem que fazer, cada um cumprindo a sua função. Isso é um trabalho realmente muito, muito difícil. Fortalecer as alianças institucionais que compõem a governança, que ditam a governança da BVS, diversificar e atualizar os nossos serviços e interface para atender às diferentes necessidades do nosso público meta, dos nossos usuários, trabalhar com a migração de metadados e bases de dados. Esse tem sido o nosso grande, acho que antes da BVS isso já era um grande desafio, e não só isso, também a integração entre os conteúdos, entre os metadados, pelo menos das bases de dados, isso tem sido o nosso permanente desafio. Muitos dos desafios também vêm como oportunidades, sem dúvida nenhuma, desde a internet da web, como foi em 1998, o acesso aberto, e agora a inteligência artificial, a ciência aberta, são mudanças, são inovações que está atento, que está acontecendo e que a gente precisa, sim, alinhar a isso. Fizemos uma pergunta, né? E essa foi uma pergunta que eu tive que responder ao longo da minha dedicação à BVS, esses 25 anos. Começou lá, para que a BVS se a gente tem a internet? Né? Já está tudo resolvido com a internet, e eu tive que responder essa pergunta em muitos lugares, certamente o Abel também, e muitos de vocês, membros da rede, tiveram que responder lá no início essa pergunta. E agora a mesma pergunta se dá
para que a BVS, ou qual a importância da BVS nesse contexto da inteligência artificial. ChatGPT vai substituir a BVS? Fizemos essa pergunta, agradeço a nossa colega Angélica, que fez essa pergunta e me enviou, e, de fato, mostra na resposta aqui que a BVS vai ser, sim, esse repositório, essa forma organizada de oferecer o acesso à informação relevante, confiável, e certamente é uma matéria-prima, vamos dizer assim, importante para o funcionamento do ChatGPT e de vários outros sistemas de informação que usam inteligência artificial. Temos que olhar para o futuro, não tem como, e esse futuro está aqui, já é presente, é muito próximo da gente, e a gente vai tomar, sim, como bem mostrou já o João, como uma grande oportunidade. Queremos ampliar o acesso, queremos massificar o uso da informação relevante, queremos chegar à população leiga, e, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial pode ser um mecanismo para chegar aí e promover esse acesso amplo à informação em saúde em todos os setores, tendo como fundamento e princípios de sempre qualidade da informação, colaboração, fortalecimento do trabalho em rede e acesso aberto. Certamente vão vir câmbios, a gente não vai poder ficar esperando, né, sentados assim, ok, tudo vai se resolver. Câmbios importantes, mudanças importantes nos processos de trabalho da nossa rede, da BVS, sem dúvida nenhuma. Não vamos parar, não vamos ficar esperando, vamos seguir, né? Não vamos esperar, então qual é a resposta que a gente vai dar, que é a nova estratégia da BIREME para como vamos trabalhar com inteligência artificial? Temos que construir isso, e rápido, e, enquanto isso, vamos dar seguimento e acompanhamento à rede BVS. O modelo vai seguir e ele, enfim, vai se atualizando enquanto chamamos no Brasil de trocar a roda enquanto caminhamos, né? Dirigimos. E fazer um estudo situacional da BVS é muito importante. Ok, nesse cenário, aonde a gente está posicionado, aonde são nossas principais, quais são os nossos processos, o que precisa mudar, onde, como atualizar e como enfim, trabalhar, né, dentro desse modelo BVS, nesse novo contexto. Vamos estabelecer um grupo de trabalho, sem dúvida nenhuma, para planificar esses novos desenvolvimentos, essas avaliações dos processos, e, como já disse bem o doutor João, tomara que a gente consiga se reunir presencialmente em outubro deste ano para apresentar, então, o posicionamento do novo modelo, do modelo BVS, alinhado à estratégia da BIREME 2023-2025, evidência para a ação. Esse é o nosso grande momento de celebrar. Sem dúvida nenhuma, essa é uma foto recente, que a gente, no dia do aniversário, exatamente no dia que foi o dia 27 de março, que foi o dia da declaração de San José, estivemos aqui reunidos com a honra de ter o doutor Sebastião aqui conosco, com a gente. Temos aqui também, nesse momento de celebração, quero, em primeira mão, fazer o lançamento de uma vitrine do conhecimento, 25 anos da Biblioteca Virtual em Saúde, então, onde está aqui todos esses documentos assim, conceituais, né, de históricos, enfim, de fundamento da Biblioteca Virtual em Saúde. O próprio webinário vai estar gravado aqui, vai estar linkado, e várias outras informações sobre esses 25 anos de história da Biblioteca Virtual em Saúde. E todos os depoimentos que recebemos em vídeo ou em texto está também aqui na vitrine. Fizemos uma playlist, então vocês podem seguir mandando, enviando os seus depoimentos, enfim, homenagens, textos em vídeo, como quiser, para celebrar esse momento. Então, está aqui uma playlist de todos os depoimentos já recebidos até hoje, e certamente a gente vai receber mais e vamos estar atualizando nessa playlist que está linkada também na biblioteca, na vitrine do conhecimento. Parabéns a toda a rede, parabéns a toda a equipe da BIREME, parabéns a todos os profissionais que estiverem envolvidos nessa história, nessa trajetória. Muito obrigada, Abel, por esse modelo tão, né, visionário que foi na época, ao doutor João também, porque vai conduzir, sem dúvida, essa evolução do modelo da BVS, e a toda a rede de colaboração, a OPS, doutor Sebastião, enfim, eu não quero dar os nomes aqui, que certamente a gente vai esquecer, né? Aquela coisa de não... mas foram muitas pessoas que passaram e que estão
nessa trajetória. Muito, muito obrigado. Muitas graças. Verônica, nós que te agradecemos por representar tão bem uma rede de instituições, de pessoas, de profissionais, e essa sua apresentação nos faz crer e sentir que nada fica no passado, né? Somos todos parte dessa história e que vamos seguir adiante. Sim, agradecendo muitíssimo ao Abel Packer por sua visão, por sua, enfim, tudo o que nós vivemos com ele em termos de inovação e trabalho árduo. E também, como você bem falou, agradecer ao João Paulo, que agora recebe essa rede, essa BVS com 25 anos, com toda a responsabilidade de inovar e dar esse contexto com essa questão da inteligência artificial. Então, eu convido, assim, para fechar, a Verônica continua com a gente, o doutor João Paulo, o doutor Sebastian, quem quiser que abra suas câmeras, para a gente fazer uma última reflexão, porque as 3 apresentações, os lindos depoimentos, os vídeos, enfim, na verdade, mantém as portas abertas para o avanço da BVS. E isso nos traz muita alegria, muita motivação, vamos continuar. Então, eu passo a palavra a cada um de vocês, primeiro o doutor Sebastian, e a gente deixa o doutor João Paulo fechar, tá, Verônica? Mas simples, assim, algo bastante resumido. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para ler as perguntas e comentários que estão no chat, mas a gente promete desenvolver aqui algum canal, Vero, de comunicação permanente com todos que mandaram os comentários hoje. Então, doutor Sebastian, muito obrigada mais uma vez. Te peço algumas palavras para essa reflexão de mais alguns anos para o avançar da Biblioteca Virtual em Saúde. Graças. Eu estava falando em português, hein? Gracias Silvia. Bueno, creo que la reflexión en sí misma la dio estas maravillosas presentaciones que pudimos seguir y en donde se plantea justamente de dónde venimos y también claramente hacia dónde vamos, ¿no? Con los retos tan importantes que vivimos en el contexto global y particularmente en nuestra región, ¿no? Una de las regiones más heterogéneas del mundo, en donde sin duda el rol de la evidencia es clave para trazar este camino compartido entre todos, en donde la tecnología está cobrando una relevancia muy importante, en donde necesitamos incluso hoy en día definir las reglas de esta constante interacción con las nuevas herramientas digitales, encauzar su uso y alcanzar con esto entonces resultados más grandes, logros compartidos más ambiciosos y, por supuesto, construcción de agendas enfocadas a mejorar la salud para todos. Yo tan solo termino agradeciendo a todos por un trabajo espectacular. Silvia lo decía al inicio, yo tuve la oportunidad de estar estrechamente vinculado como director interino de Vireme durante un año. Es una gran experiencia el poder compartir mucho más cercanamente con la red BBS, con lo que implica realmente este desarrollo constante de herramientas, de productos, de enfoques y de construcción de estos entornos en los ambientes de cada uno de los países, incluso a veces al interior de instituciones dentro de los países. Así que bueno, parabéns a todos, ¿no? Vamos por los siguientes 25 años y vamos por este futuro de esperanza y de gran compromiso para todos nosotros desde la OPAS. Un saludo, por supuesto, de nuestro director, el doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., quien asume este reto como director de la organización, entendiendo claramente el rol de Vireme, entendiendo claramente el rol estratégico de la red en el contexto regional. Así que bueno, un saludo también a todos ustedes y agradezco, Silvia, la oportunidad. Muchas gracias a ti, doutor Sebastian. Gracias. Verônica, ¿consigues ahí algunas palabritas muy rapidito? Yo dudo, pero... Então,
realmente é uma grande satisfação. Acho que vou falar como profissional da informação, ter a fortuna, a felicidade de ter uma Bireme na nossa vida, um modelo desse de trabalho. Enfim, eu acho que é o paraíso para qualquer profissional de informação, bibliotecário. Então, acho que é isso. Se eu pudesse dizer alguma coisa, é muito orgulho e muito prazer. Enfim, me considero muito sortuda, junto com todos os profissionais de informação que nos acompanham nessa rede. Obrigada, Verônica. Obrigada a todos. João Paulo, eu passo a palavra a você e você faz o encerramento para a gente, tá bom? Obrigada. Ok, muchas gracias. Bien, mis palabras son en primer, un agradecimiento muy grande para todos y todas que construyeron esta red BBS y el Producto de Información. Todos y todas. Las personas que están en los países, los profesionales que hicieron desde Bireme y junto con Bireme este trabajo. Y felicitar a todos ustedes que manejaron hacer esto, que fue realmente un gran reto y también un gran avance para toda la región y también, como he dicho, para el mundo. Y me encantaría terminar también poniendo como un pedido, una solicitud, que es de mirar este reto que tenemos, de ubicar nuestra perspectiva en el campo, en la comunidad, en los hospitales, en los servicios de salud, en las escuelas, donde realmente nuestra información, los productos de información llegan y producen el impacto. Me encanta siempre pensar que el juez, el único juez, la única jueza de nuestro trabajo debe ser el campo, las comunidades, las personas, los trabajadores de la salud y al final las comunidades que trabajamos para producir y promocionar la salud. Creo que ese es el gran reto, de no quedarnos lejos como trabajando desde una oficina, pero en cuanto estemos en esta oficina trabajando, tengamos en nuestra cabeza ese desafío de hacer llegar nuestro trabajo a las personas que están más lejos de nosotros. En la semana pasada, por ejemplo, estuvimos discutiendo un proyecto en una región de Brasil que se llama la Cabeza de Perro, que es como la región de la tríplice frontera entre Brasil, Venezuela y Colombia. ¿Cómo llegar ahí? Las personas que están ahí viven en la selva, los trabajadores de salud que están en regiones como esta, nuestros productos de información. Entonces, es nuestra misión verdadera. Termino entonces agradeciendo una vez más, felicitaciones a todos y creo que manejamos tener un gran suceso en este evento. Entonces, felicitaciones también a Verónica, Silvia, todo el equipo, Sebastián, los directores que me antecedieron. Entonces, muchísimas gracias, todos y todas. Silvia, vou interromper. Eu preciso fazer uma correção e realmente agradecer e reconhecer o trabalho, não só de toda a equipe da Bireme, mas eu queria nominar especialmente a Juliana e Joanita pela condução, enfim, pela toda a dedicação, mais do que condução, profissionalismo e carinho com que conduziram todo o desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde nesse, acho que grande parte, né? Pelo menos mais de 10 anos, com certeza. Então, em nome delas, eu quero estender o meu agradecimento a toda a equipe da Bireme, mas especialmente a Juliana. E vocês moram no meu coração, e desculpa pelo... Como eu falei, né? Vou esquecer. É a emoção. Muito obrigada. Eu acho que elas moram no coração da rede, viu, Vera? Então, tá bom. Muito obrigada a todos. A gente encerra a sessão com dor no coração, mas encerra. Tchau, gente. Boa tarde. Boa semana. Tchau.